Dessa vez eu assisti o filme A Vida é Bela. Eu precisava assistir esse filme porque A Vida é Bela era uma frase que o meu pai falava muito. O meu pai gostava do mundo e das coisas que tem no mundo e das coisas como elas são. Ele gostava, as coisas são assim, porque tem que ser assim. Não tinha esse negócio, eu não me conformo, eu determino que isso não. Sabe? Ele gostava e ele fazia de uma forma que ficasse belo. Ele lutava para ficar. É, é, não é normal. Ele lutava para que houvesse uma aceitação nas coisas como elas são, porque a gente precisa entender que há coisas que não dá para a gente mudar. E quando você entende isso, você passa a ter um alívio. Tipo, não dá, eu não consigo com as minhas forças mudar isso do jeito que isso é. Então o filme tem o ator principal, ele é muito criativo, sabe esses caras que tem bastante criatividade, que tem uma cabeça incrível. E ele é, é, teve uma paquera com uma moça, dessa paquera ele vai um dia se casar com ela, vai ter um filho lindo, e, e ali ele pega a bicicleta dele, ele põe a esposa e a criança na bicicleta, uma família normal, sem muitas pretensões, e chega a Segunda Guerra Mundial. Chegou a Segunda Guerra, ele era judeu. Os alemães levam ele e o filho para o campo de concentração. E no campo de concentração, ele vai fazer de tudo para que a criança não se assombre, para que a criança seja protegida. Então ele começa a contar as histórias mirabolantes do que está acontecendo, de que aquilo é um jogo e tem que juntar 1000 pontos, e que ele já tem 60 pontos porque eles fizeram determinada ação ali e que estão brincando com eles. Aqueles alemães são homens que estão de brincadeira, mas eles estão querendo ganhar deles, e aí ele vai colocando isso na cabeça da criança, e a criança começa a querer participar do jogo. De vez em quando o menino pergunta para ele quantos pontos a gente já tem, e no final de tudo ele vai ganhar um tanque de guerra. E aí o menino empolgado, aí ele, tá na hora de ir para casa, vamos para casa, eu tô cansado, não. Aí tem aquelas camas de campanha lá, e de alojamento, e o menino, ele pede para que o menino deite lá em cima e se esconda. Chega um determinado momento que todas as crianças já foram exterminadas, as mulheres e crianças, ficaram só os homens produtivos. Mas aquele menino ainda estava no alojamento. Uma hora ele consegue colocar esse menino, ele fala: você vai ganhar muitos pontos se você ficar com a boca fechada, não falar nada. Coloca o menino dele junto com os meninos alemães que estavam por lá. Um certo dia, esse menino vai comer do bom e do melhor, porque ele se passou por alemão, mas ele não podia falar nada, e ele ficou quietinho. E aí o filme vai desenrolando, a coisa vai ficando mais pesada, vai ficando ele sofrendo, carregando pesos maior que ele ainda, mas falando para o menino que está tudo certo e que a pontuação está aumentando, até o dia que chega a resistência, chegam os aliados e começam a colocar todo mundo para correr. Os alemães vão sair correndo dali, mas um dia antes acontece o pior para ele. Mas o menino, ele falou pro menino: fica dentro desse cofre quietinho, não fala nada. Quando você não vê mais ninguém, você sai. Quando o menino não vê mais ninguém, ele sai. E quando ele sai, ele se dá
ele deu de cara com um tanque. Ele entende que ele venceu e aí ele entra no tanque, o americano pega ele e começa a levar embora dali do campo de concentração. E aí ele conta na terceira pessoa. Na primeira pessoa ele conta que esse foi o que o pai dele pôde fazer por ele, e fica ali como se fosse um conto e termina o filme. Mas valeu muito a pena ter assistido e lembrado dessa frase: a vida é bela. Meu pai me chamava para bem perto e falava: filho, a vida é bela. A minha mãe já falava: a vida é uma merda.